Na aula de hoje a gente vai falar sobre como você deve definir o preço de venda da sua mão de obra de montagem ou de instalação, que é a instalação das pedras. Pode ser que você fale, Gerlânia, eu não forneço o serviço de mão de obra aqui dentro da minha marmoraria. Eu só vendo o produto, entrego e isso é o cliente que vai aí contratar o pedreiro depois. Tudo bem, mas nessa aula, se você quiser passar a fornecer esse serviço, pode ser, claro, uma opção aí para você. Vai ser importante para você já começar a fazer o serviço de forma correta. E se é algo que vai te agregar, por que não? Por que eu estou te falando isso? Muitas empresas não fornecem a mão de obra de instalação e acabam tendo que administrar, mesmo assim, os problemas depois do cliente sem ter ganhado. Então, se você está administrando problemas, o cliente não compra a mão de obra de instalação com você, mas depois ele te traz os problemas, por que não aproveitar e ganhar desse cliente a mão de obra também? É mais uma forma de você agregar valor aí na sua marmoraria, também fornecendo esse serviço. É sempre bom lembrar, se você não fornece a mão de obra de instalação, você deve deixar isso claro no seu pedido. Por quê? Vai evitar que apareçam aí clientes mal intencionados falando que eu não sabia que eu tinha que contratar a mão de obra de instalação separada. Eu tô comprando uma pia, essa pia tem que estar aqui na minha casa instalada, com torneira, com tudo. Isso é muito comum de acontecer, a gente recebe o tempo todo casos como esses, marmorarias que não sabem como lidar com isso. Então é importante que você tenha um pedido claro e um contrato com essas informações muito claras que vão te ajudar a se resguardar aí, tá bom? Para não ter prejuízo. Quais são os principais erros de quem fornece a mão de obra de instalação? A primeira coisa é não saber ao certo qual é o custo do serviço. Porque quando você não sabe quanto custa para você esse serviço que você está vendendo, é bem provável que você venda errado. Mesmo que você tenha equipe fixa, você precisa entender qual é o custo desse funcionário. O funcionário, o meu instalador, ganha R$3.000. Não, ele ganha R$3.000, mas o seu custo não é R$3.000. Pode ser que o seu custo chegue a 4, 4,5. Então, você tem que saber ao certo qual é o custo desse profissional, se ele for fixo, e esse custo envolve o salário dele, todos os impostos, férias, né? Converse com o seu contador para ele te ajudar a definir o custo real desse funcionário. E se ele for terceirizado, você tem que ter uma tabela com o custo de todos os serviços que você vai pagar para esse profissional. Até porque quando esse profissional chega na sua marmoraria e você vai contratar terceirizado, ele tem que saber que o metro que ele vai ganhar para a instalação desse serviço de bancada, etc., ou do serviço, vai ser tal. Não adianta ele vir falar, cada serviço ele inventar um valor para você e chegar com a conta. Não, tem uma tabela para você trabalhar com a equipe terceirizada. Fiquem tranquilos que no final a gente vai conversar mais ou menos sobre essa tabela. E esses preços praticados em São Paulo, eles são diferentes aí de outras cidades, mas você vai ter um parâmetro aí também do que é praticado aqui, até para pensar aí também de que forma que você vai praticar na sua cidade. Outro erro muito comum de quem fornece a mão de obra de instalação é apenas repassar o custo para o cliente. Imagina, você fornece a mão de obra como uma ajuda para o cliente, mas você só ajuda o cliente, você não se ajuda, né? Você não ganha nada com isso. Então, o colocador, você indica lá um colocador e o cliente paga às vezes para você e você faz todo o trâmite. Não, gente, você não tem que só repassar o custo para o cliente, porque existe um trabalho que você faz por trás. A não ser que você só indique, pode ser que você só indique. Se você indicar e esse problema não vem nada para você, não vem problema, não vem dor de cabeça, ótimo. Mas se tá vindo problemas para você, não repasse o custo. Passe a ganhar também em cima desse serviço que você está fornecendo ou indicando. Outro erro de quem fornece a mão de obra de instalação: não valorizar o serviço. Você faz a pedra, você beneficia o material, ótimo. Não é só a pedra. O serviço, ele é muito importante. Então, na hora que você for vender isso, você tem que vender como 50-50. Significa que não adianta o cliente estar comprando um calacata, comprando um branco Zeus, comprando um valor super caro e ele colocar um pedreiro que nunca colocou uma pia. Então, você tem que vender ali como 50-50. O serviço, ele é tão importante quanto um produto. O cara vai lá, compra um porcelanato, um exemplo, compra um porcelanato de grande formato, paga R$500 no metro do porcelanato. Aí ele coloca lá um ajudante para fazer a instalação desse porcelanato. Vai estar o piso lá? Vai estar o piso lá. Mas será como vai ficar a instalação desse piso?
Então, preste atenção nisso e venda para o seu cliente. Eu usei o exemplo do porcelanato porque eu acho muito comum isso acontecer, né? Às vezes a pessoa comprar um porcelanato caro e achar que não precisa de mão de obra especializada. Então, a mesma coisa acontece com a pedra. Da pessoa comprar uma pedra super bonita, investir na pedra e colocar o pedreiro que não sabe o que está fazendo para fazer o serviço de mão de obra de instalação. Então, você tem que trabalhar com essas informações, você tem que aí mostrar a importância do serviço, até para você conseguir agregar valor. Mas para você vender a mão de obra de instalação e o serviço de forma correta, o que você precisa fazer? Primeira coisa, conhecer o mercado. Então, como eu falei para vocês no início da aula, o mercado de São Paulo, ele tem preços que são praticados em São Paulo. O preço praticado aí na sua cidade vai ser outro preço praticado. Por quê? A mão de obra aí também vai ter outro preço. Então é importante que você conheça o seu mercado, descubra qual é o preço que é praticado dentro do seu mercado. Isso é para você vender mais barato? Não. É para você entender como o mercado funciona e entender também de que forma você pode agregar para vender mais caro, mas que você vai agregar. Então, pesquise o seu mercado, conheça o seu mercado, como que o seu mercado trabalha, né? Ah, Gerlânia, o meu mercado, nenhuma marmoraria trabalha fornecendo a mão de obra de instalação. Será que isso não pode ser um diferencial para você? Será que não pode ser interessante para você colocar a mão de obra de instalação? E, gente, vale o teste. Às vezes não precisa ser super definitivo. Comece experimentando. Pega aí de 50 obras que você faz no mês, de 20 obras que você faz no mês, pega 5% e vende com a mão de obra de instalação e veja se vale a pena para você, se você tem estrutura também para atender. Então, é importante ficar o quê? De olho no mercado, né? Porque tem as oportunidades também. Outra coisa que você precisa saber para definir o preço de venda é o grau de dificuldade de cada projeto. Não cobre um padrão para tudo, porque quando você padroniza tudo, você acaba perdendo dinheiro. Então, uma obra que ela é mais complicada para fazer a instalação, tem que ter um plus, tem que ter um diferencial, tem que ser mais cara, é normal. Quando você fornecer a mão de obra de instalação, você deve considerar quantas vezes você vai nessa obra, vai ser necessário você ir nessa obra e qual vai ser aí a distância também que você vai percorrer para isso. Por que quantas vezes? Às vezes uma obra que você finalizaria em 2, 3 dias, você acaba tendo que estender para 5 dias ou mais, porque o cronograma da obra é um cronograma diferente. Então você deve considerar isso também no preço. Isso vai ser geralmente exceção? Geralmente esses casos são exceções. Mas esses casos de exceções, quando não são cobrados direito, você perde também muito dinheiro. Considere cobrar um pouco mais da mão de obra de instalação quando for noturna. Muitas vezes, principalmente as obras comerciais, você vai lá, fecha o pedido e aí depois você não presta atenção e você descobre que você tem que começar a instalação depois das 10 da noite, se for um shopping, ou se for uma sala comercial, depois das 7 da noite. Você acha que o seu instalador registrado vai querer trabalhar sem ganhar o adicional noturno? Óbvio que não, você vai ter que pagar o adicional noturno. A mesma coisa vai acontecer com o seu instalador terceirizado. Ele vai querer ganhar um plus, vai querer ganhar um mais aí, porque ele está trabalhando à noite, gente. Então você deve cobrar isso do cliente também. Você deve considerar também, para você não perder dinheiro, aquela obra que você vai mandar mais gente, porque ela tem um cronograma diferente. Então, aquela obra que você deixaria um colocador e ele resolveria em uma semana, o cliente quer que você finalize tudo em 2, 3 dias, porque ele vai inaugurar, por exemplo. E aí você vai ter que fazer uma força-tarefa para fazer a instalação dentro do cronograma do cliente. Você pode cobrar um diferencial, porque você vai ter que deixar outras obras aí esperando, por exemplo. Você vai ter que fazer um trâmite diferente no seu cronograma para conseguir atender esse cliente. Então, cobre mais por isso, uma porcentagem que seja, para você também justificar aí o trabalho a mais que você vai ter. E uma outra coisa que não pode acontecer jamais. Você pegou uma obra e é uma viagem. Então, você considerou a colocação, você já conversou às vezes com a sua equipe pode viajar e ao invés dela trabalhar na sua cidade, ela vai trabalhar em outro local. Ok, tem que ver aí qual que é o esquema que você tem internamente com a sua equipe, se dá para fazer isso sem cobrar, sem que tenha que pagar mais para esse funcionário. Ótimo, ou para esse terceirizado, ótimo. Mas essa pessoa vai para uma outra cidade. Quem é que vai pagar a alimentação dessa pessoa? Quem é que vai pagar as despesas
de hotel, por exemplo, ou do local que essa pessoa vai ficar e até mesmo do transporte. Você deve considerar tudo isso. E você deve considerar também ter uma folga, porque no meio do caminho pode acontecer alguma coisa que você vai gastar um pouco mais. Então, por exemplo, você vai às vezes para uma outra cidade. É comum a gente fazer obra no Rio de Janeiro, por exemplo, e a gente está em São Paulo. Você vai para o Rio de Janeiro, a marmita que o colocador vai pedir lá, ela vai ter outro preço que em São Paulo, dependendo do local que essa pessoa esteja. Então, a equipe tem que ter uma estrutura, se ela for viajar para fazer uma instalação, se ela for ficar na casa do cliente para fazer uma instalação, ela precisa de uma estrutura mínima de trabalho, ali que é normal, e você tem que considerar tudo isso. E considerar um valor aí a mais para essas coisas que podem acontecer no meio do caminho. Pode furar um pneu se for uma viagem. Então, tudo isso precisa ser considerado. Gente, tudo que eu tô falando aqui não é para você desistir de fornecer a mão de obra de instalação. É simplesmente para você não perder dinheiro. Porque não adianta você querer fechar a instalação e depois você, no final, fazer a conta e dar 0 a 0, ou pior, fazer a conta e você ainda ter que arcar com prejuízo. A gente teve uma obra no Piauí. Nessa obra, no dia da instalação, a equipe estava lá instalando e tal. No dia da instalação, a cuba da cozinha não estava no local. A gente não instalou a cuba porque o cliente não tinha levado para o local. Depois a gente teve que voltar nessa obra para fazer a instalação da cuba, porque o cliente não queria que fosse uma equipe da cidade lá do Piauí. O cliente queria que fosse a nossa equipe. Aí o que acontece? Ele pagou por isso. Então tudo tem que ficar muito claro, né? Porque uma coisa é você viajar, fazer uma viagem, finalizou a obra. Outra coisa é você viajou, teve um problema naquela obra e você vai ter que voltar. Então, tudo tem que ser muito conversado para você não ter problema aí na hora do fornecimento da instalação. Estou falando de exceções? Estou falando de exceções, porque a maioria das obras que vocês vão fazer vai ser dentro aí da sua logística. Mas a gente precisa considerar exceções, afinal de contas essa é uma aula que engloba todos os casos. Então eu tenho que deixar claro para vocês todos os casos, porque eu quero que vocês façam obra no Brasil todo, tá? E que vocês ganhem muito dinheiro. Agora a gente chegou na melhor parte, como você vai cobrar do cliente, né? Se você já sabe todo o seu custo, é muito mais fácil, porque você tem o seu custo operacional, você tem o custo aí da equipe terceirizada. Como que você cobra do cliente? É importante que você cobre por tipo de serviço, porque eu não acho justo uma pessoa que vai instalar um piso, ela pagar o mesmo preço de uma pessoa que vai instalar uma bancada. Eu acho que tem que ter aí, tem que ser correto, né? Então, como que funciona? Você vai cobrar, por exemplo, em metragem linear, quando for bancadas. Aqui em São Paulo funciona assim, e aí você vai ver o que é interessante para você. Metragem linear a gente considera sempre como? Aonde tem parede. Mas, Gerlânia, eu tenho, por exemplo, uma bancada de 3 metros com parede atrás. Então, eu vou considerar o quê? Para cobrar do cliente? 3 metros. Se tiver parede na lateral, eu considero 3,60. Metragem linear. Gerlânia, e se for uma ilha que só tem parede na lateral, eu só considero 60? Não, não, não. Aí você vai considerar a metragem linear maior. Essa ilha tem 3, tem parede aqui, mas ela tem 3. Você considera 3. Tem um fechamento lateral? 90 do fechamento lateral, 3,90, tá? É mais ou menos assim que você vai trabalhar. Vai ter outras situações que você vai ter que considerar metragem quadrada. Em que momento que você considera a metragem quadrada? Quando é piso, por exemplo, você considera a metragem quadrada. E aí, gente, varia. Você colocar um piso que é 55 por 55, tem um valor de metragem quadrada. Ou você colocar uma placa de 1,5 por 1,5, tem outro valor de metragem quadrada, porque você vai considerar, por exemplo, quantas pessoas vão para a obra, você tem que considerar se você vai precisar de equipamento para levar, se vai ter que alugar, se você já tem, tudo isso você deve considerar, né? E aí uma outra situação que você também considera é a quantidade. Óbvio que se você for colocar num cliente 2 metros quadrados de piso, você vai colocar num cliente 2.000 metros, é óbvio que esses 2.000 metros vai ter que ter uma metragem quadrada mais barata do que esse cliente que você colocou apenas 2 metros quadrados. Você pode cobrar só a metragem quadrada e o cliente fazer quantos furos quiser na bancada, por exemplo. Aqui a gente cobra os furos. Então, por exemplo, se uma bancada tem um furo de cooktop, a gente vai cobrar o furo de cooktop. Aquele cliente que teve uma bancada sem furo, ele não vai pagar o furo. Então fica mais justo. Furos que você pode cobrar: furos de cuba, furos de cooktop, furos de torneira, furos de lixeira,
furos também de mangueira, outros furos de tomada. Então todos esses furos a gente cobra à parte, além da metragem linear da bancada para instalar, por exemplo. Outra situação, a gente também cobra a diária. Por quê? Em determinados serviços não vale a pena cobrar a metragem linear, porque quando você manda um instalador para a obra, você tem o mínimo aí do custo desse instalador. Mesmo que ele seja registrado, ele tem um valor de diária que você vai pagar para ele. E mesmo que ele seja terceirizado, nem sempre o colocador quer ir fazer um serviço que vai ganhar R$50 só, dependendo da situação. Então tem uma taxa mínima aí que esse instalador terceirizado pode querer cobrar de você. Então essa taxa mínima precisa ser respeitada. Então o que você faz? É um serviço muito pequeno, é uma instalação muito simples, é um detalhe muito simples. Cobre uma diária, uma taxa de instalação. Às vezes a palavra diária não é bem vista, porque às vezes o cara vai lá para fazer um furo e ele faz isso em 1 hora. E aí se você põe diária, o cliente fala, ele tinha que ficar aqui 1 hora fazendo isso, foi muito caro, né? Porque tem muito isso, essas questões que a gente tem que administrar com o cliente. Então cobre uma taxa de visita ou uma taxa de instalação. Vamos falar um pouco desses preços que são praticados em São Paulo por uma questão de curiosidade. Se você está fora de São Paulo, você vai praticar outro preço e aí tem uma outra situação. Isso varia muito de colocador para colocador. Se o colocador, por exemplo, da sua marmoraria, ele tem um salário mais baixo, você vai poder vender um pouco mais barato o seu serviço. Se o instalador que é terceirizado, ele é um instalador que te cobra menos, óbvio que você vai acabar podendo vender o serviço mais barato. Então vamos falar dos valores de São Paulo. As taxas geralmente que a gente cobra de visita em São Paulo é no mínimo de R$500. Por quê? Eu tenho um custo aí de pelo menos R$250 quando eu mando um instalador terceirizado. Ele vai me cobrar isso. E aí, Gerlane, então você põe aí 100% em cima. No serviço de instalação a gente acaba trabalhando com 100% em cima. Não dá para trabalhar com mais que isso, porque a instalação é algo que o cliente chora demais, então para você não perder mão de obra de instalação, você acaba tendo que cobrar isso. Aí a gente vai ter aí instalação de pisos que vão variar aí de R$25 o metro até R$80 o metro, né? Então vai depender do grau de dificuldade da instalação e aí a gente precisa adaptar. E aí pode ser que esse R$80 eu venda para o cliente aí por 120 o metro. Vocês entendem a diferença? Um cliente que ele vai instalar muito piso, por exemplo, ele não vai aceitar pagar 120, talvez eu tenha que abaixar. E aí onde eu ganho? Na quantidade, que é aí esse jogo que vocês também têm que ser flexível para entender que precisa ser feito. É negócio. Nas bancadas, geralmente o que a gente vai pagar na metragem da bancada para o colocador? Uma média de R$60 a R$65 por metro linear. E aí a gente tem para o cliente para cobrar aí 120, R$140 a metragem linear. E dos furos, a mesma coisa. A gente vai ter furo aí que o colocador vai cobrar R$10, a gente vai cobrar 25 do cliente e por aí vai. Óbvio que esses são os preços médios praticados em São Paulo. Como eu já disse, esses preços nem sempre você vai conseguir praticar aí, porque você tem valor diferente de salário de colocador e você tem valor diferente mesmo que seja terceirizado. É isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Não perca cliente e não fique administrando o problema de mão de obra de instalação sem ganhar por isso. Não fique perdendo aí dinheiro administrando o problema sem fornecer a mão de obra de instalação. Comece fazendo teste se você não fornece e se você fornece, pegue todas essas instruções que eu dei aqui nessa aula para você ganhar dinheiro de verdade também com o serviço, tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!